envolva as pessoas, que tem um pouco maior visão administrativa e começa a compartilhar e começa a receber de volta. Nós estamos sempre aprendendo. Gente, coloque na cabeça, nós não somos donos da verdade, tá? A gente pensa uma coisa, é outra, uma outra coisa que eu vou dizer que é muito importante, don't jump conclusion. Jump conclusion, em português seria: não conclua nenhuma situação, nenhum pensamento antes de você realmente saber o que está acontecendo. A pessoa começou a contar alguma coisa, você já concluiu o que é. Muitas das vezes nós erramos, tá? A maioria das vezes nós erramos. Deixa a pessoa, o que for a situação, ela se concluir, para depois a pessoa concluir todo o pensamento, para depois você concluir o que a pessoa está falando. Uma outra coisa também que nós temos que aprender em polícia comunitária, quando você está falando, se você tiver dificuldade ou de entender o que a pessoa está falando, ou o que a pessoa quer dizer, você volta e pergunta à pessoa: você está querendo dizer isso? É isso que você está dizendo? Então você tem uma reafirmação daquilo que você pensou que ela está querendo se comunicar, para não ter dúvidas, tá bom? Características do policiamento comunitário. O policiamento comunitário definido é simplesmente uma filosofia que promove estratégias organizacionais. Vou repetir. O policiamento comunitário definido é simplesmente uma filosofia que promove estratégias organizacionais que suportam o uso sistemático de companheirismo, partnership, e técnicas de resolução de problemas para tratar de forma proativa as condições imediatas que dão origem a problemas de segurança pública, como o crime, desordem social e o medo do crime. Mais uma vez, reforçando que a polícia comunitária, o policiamento comunitário, é definida simplesmente uma filosofia que promove estratégias, não é uma ciência exata, tá? Não fiquem frustrados que você tem que ter 1 mais 1 é 2. Não, isso não vai acontecer. Nós estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com pensamento, com coisas abstratas, com valores individuais, tá? Quer ver só um outro exemplo? Isso acontecia muito comigo. Quando eu pastoreava, eu pregava em igreja, às vezes acabava o sermão, a gente ia lá para a porta, quando eu era convidado para dar palestra e tal. Aí vinha uma pessoa: olha, isso, pô, valeu porque você disse isso, o cara interpretando. Aí você vai notar que dentro do mesmo sermão, muitas das vezes as pessoas viram as mesmas palavras, mas com uma visão muito diferente uma da outra, com os valores muito diferentes uma da outra, tá? Então é muito interessante. Então, gente, a polícia comunitária não é uma ciência exata, tá? Muita paciência, muita habilidade de entender, a empatia, de você se colocar constantemente. Você está falando sobre a empatia, é você conseguir se transportar para a pessoa, o que a pessoa realmente está falando, o que ela realmente está sentindo, né? Vou dar um outro exemplo, eu gosto de dar exemplo. Vamos supor bom, é simples. Vou dar um exemplo bacana que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu perguntei à mamãe, né? A gente estava andando pela rua, eu vi uma mulher grandona, barrigudona, grávida. Aí eu perguntei à mamãe, que sempre a gente ouvia falar, né? A dor do parto. Hoje a tecnologia facilita muito, mas mesmo assim tem muita mulher que sofre muito, né? A dor do parto. Eu falei: mamãe, como é que é a dor de uma mulher ter um filho? A mamãe virou para mim e disse assim: meu filho, engole uma melancia e dá uma cagada. Rapaz, eu nunca esqueci isso. Eu fiquei imaginando você engolir aquela melancia e tentar evacuar, né? Que dor deve ser. Aliás, você não consegue, né? Mas
Aquilo ficou, nunca mais, já tem anos e anos e anos, nunca, mas foi uma analogia para você conseguir a dimensão da dor, né, que passou para mim, a mamãe dizendo para mim, e hoje eu tenho empatia para as mulheres que têm neném, né, e mesmo com toda a tecnologia facilitando, mas mesmo assim muitas mulheres sofrem, cara, imaginou? Graças a Deus que eu não sou mulher. Enfim, características do que é uma polícia comunitária. É partilhar o poder. Isso é uma outra coisa também que a gente tem uma misconception, uma concepção falsa, compartilhar poder. Gente, mas isso é cultural nossa no Brasil, né? Que nós pensamos que nós somos a autoridade. Em parte nós somos, né? Legalmente, na hora de agir, a gente tem o poder de tirar a liberdade de uma pessoa. Isso é muito sério, né? Seríssimo. Então a gente vai partilhar o poder. Mas se nós pensarmos, começarmos a aprofundar, quem tem o poder é o povo, sempre teve. É que nós tentamos usurpar esse poder, né? Então agora a gente vai partilhar o poder, dar de volta para o povo. Em outras palavras, nós vamos trabalhar junto, tá? Eu dependo de vocês e vocês dependem da gente. Vamos trabalhar junto. Ser criativo, pensar fora da caixa, buscar soluções que não estão planejadas. Vou contar uma outra história para vocês. A gente estava dando um treinamento aqui nos Estados Unidos, a gente era para ir para um lugar naquele dia, e esse lugar não ficou à disposição nossa, foi cancelado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí eu falei com um coronel, que ele estava liderando o curso tático, ele é da academia de polícia, e eu falei, e agora, cara, eu não sei quando a gente vai, como a gente vai levar esse grupo? Ele parou, ele falou, tem um Lowe's é loja de construção, que tem tudo quanto é material. Eu falei, tem, vamos até lá. Fomos lá, aí ele comprou pau desse tamanho, comprou fita, comprou outros metais tipo de arame e compramos uma marreta. E aí nós tínhamos que fazer como se fosse entrar em casa. Inclusive está lá no vídeo, se vocês entrarem no meu blog, vocês vão ver lá esse treinamento. Aí fizemos a rua, fizemos a entrada da casa, fizemos um quarto e aí fizemos o treinamento. Então nós buscamos, ele buscou a criatividade, né? Ele não ficou limitado que tinha que ser um prédio, né? Nós tínhamos que dar solução naquele momento, naquela hora e assim fomos. Então a gente tem que buscar, criar. Se tiver dificuldade, compartilha. Gente, nós estamos com um problema. Eu estou falando assim como se minha audiência estivesse ali, tá? E aí, o problema é esse, qual é a sugestão? Envolve o pessoal. Nós não temos obrigação de saber de tudo. Envolve, pergunta para ela, rapaz, o que você vai ter de feedback tão rico, tão importante? Ai, rapaz, sabe que eu nunca pensei nisso? E aí você vai crescendo. A confiança mútua em toda agência e comunidade, né? Começar a desenvolver essa confiança com a agência e a comunidade. Alto nível de contato face a face com as várias partes interessadas. Tenha contato com as pessoas face a face em alto nível, né? Procure não falar palavras baixas, não fazer piada inapropriada, piadinha, passou uma mulher bonita, porra, você tá fazendo aí, seja profissional, seja bacana, conquiste o respeito, não é hora para brincadeira, tá? Para esses tipos de coisas. Ser uma parte em vez de a parte da comunidade. O que quer dizer o seguinte aqui, nós temos que ser o departamento de polícia ou qualquer um outro departamento de saúde, departamento de educação, departamento de finanças, enfim, não importa qual departamento. Nós temos que estar dentro, fazer parte do contexto e não ficar à parte, né? Aquela arrogância que nós somos os separados, eles precisam de mim
e sou a parte, né? Se vocês quiserem ajuda, pode vir a mim. Não é bem isso. Então nós temos que estar envolvidos, temos que ser uma parte, né? Em vez de estar a parte da comunidade. Então, o princípio de policiamento comunitário, durante a última metade do século XX, vimos rápida erosão dos valores democráticos realizada pelos norte-americanos. Tá? Os cidadãos se tornarem mais dependentes do governo para resolver os seus problemas. Isto é, especialmente verdadeiro para a aplicação da lei, uma vez que são os agentes mais visíveis do governo. Tá? O que acontece na cultura no século XX aqui nos Estados Unidos, que hoje é bem menor, principalmente no Brasil, que existe a cultura, o governo estimula isso, é a dependência do povo para o governo, né? Então, o que o governo pode fazer para o povo e não o que o povo pode fazer para o governo? É uma diferença muito grande, né? Porque o governo, nós estamos ali servindo o povo. Então, quando você fala o que eu posso fazer para o governo, você não está falando para o governo, você está fazendo para um povo num todo, dentro de um contexto. Então, nós temos que criar um trabalho que as pessoas não passem a ser dependentes de nós. Eu fui numa conferência muitos anos atrás, alguns anos atrás, já tem uns 12 anos, Bill Hybels, um tremendo livro, escritor, tem livro, é pastor, a igreja dele é Willow Creek Association, é uma igreja independente, na época era uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, tinha 20 e poucos mil membros, tá? Líderes, então ele sempre fazia conferência. E na época eu estava fazendo meu doutorado em liderança, que eu não terminei. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci, você vê só, são coisas que são ditas. O verdadeiro líder é aquele em que faz que a igreja, ele se referindo à igreja, não depende de mim, ela anda por si só. Então, quando eu deixo a igreja, que eu vou fazer conferência, ou entro no ano sabático, o sabático a igreja permite ele sair por 3 meses para estudar. O que é o ano sabático para o pastor? Nesse caso, pastor, vamos lá para vocês terem ideia. 3 meses, ele continua ganhando o salário, e a igreja vai dar sustento a ele e pagar todas as suas viagens, despesas, para ele ir em várias outras igrejas, em conferências, em treinamento, para ele poder aprender a crescer. Quando ele voltar para a igreja, ele reavaliar e aquilo de bom que ele aprendeu fora, começar a utilizar e trazer para a sua igreja. Isso é um crescimento, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós temos que lidar com o povo, mas que não seja dependente. Vamos voltar aqui entre o paciente e o psicólogo. Qual é a função do psicólogo? Ouvir, ajudar essa pessoa a crescer, ela ficar madura e ela começar a resolver o seu próprio problema. Não é o psicólogo dar soluções para o problema da pessoa. Porque quando o psicólogo começar a dar soluções para o problema da pessoa, essa pessoa fica totalmente dependente do psicólogo. O dia que acabou o tratamento, o psicólogo foi embora, o que acontece? A pessoa volta para o buraco. Então nós temos que fazer a mesma coisa com a comunidade. Nós temos que fazer com que vamos desenvolver livro, que quando você não estiver, a comunidade continua resolvendo seus problemas e crescendo. Então o Bill Hybels, esse pastor, ele disse assim: a coisa mais alegre que eu sentia é que quando eu saía para o meu sabático, para os meus treinamentos, para a minha aprendizagem, para escrever livros, etc. Ele tem vários livros. A minha igreja continuava crescendo. Isso é liderança, né? Isso é muita liderança, né? Você conseguir desenvolver líderes que as pessoas continuam crescendo e sem sua presença. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Os 9P, que aqui não tem, 9P seria em inglês, seria, por exemplo, filosofia, começa com P, né?
A polícia comunitária é uma filosofia, é uma personalização, é um policiamento efetivo e eficaz. Nós vamos ter que definir, você com a sua comunidade, definir o que é efetivo e o que é eficaz. Patrulhas adequadas e visíveis, né? A polícia comunitária não é você passar com o carro para lá, passar para cá, para lá, você aí está passeando, né? O que seria realmente uma patrulha adequada e visível? Permanentes batidas e comunidade, lugar, aí em inglês seria place, lugar, seria P, ser proativo, sempre, gente, em vez de ficar reclamando, busque solução. Quiser dar uma chorada, reclamar, escolha uma pessoa que você confie e aí você começa a criar o hábito de ver as coisas pelo outro como oportunidade. O Brasil hoje está entrando num mergulho tremendo de crise. É uma tremenda oportunidade que tem para os líderes se sobressair, se exaltar. Né? Sair dali e mostrar outras coisas, pensar fora dentro do buraco, começar a ver outras visões. É uma tremenda oportunidade. Parceria e problema solving. Tá? Então vamos lá aqui. Tá. Então nós vamos dar uma parada aqui e depois nós vamos continuar na teoria patrocínio normativo, tá bom?